Olá, sejam bem-vindos ao canal UOL Curiosidades. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo. 7 histórias incríveis envolvendo sobreviventes de tornados. Tornados devastam comunidades inteiras e transformam casas em pedacinhos. Ainda assim, estas pessoas e animais de estimação foram sortudas o suficiente para sobreviverem e contar história. Os tornados são um dos fenômenos meteorológicos visualmente mais impressionantes que existem, além de um dos mais devastadores e letais do planeta. São mais de 2.000 deles que se formam todos os anos ao redor do globo, mas especificamente nos Estados Unidos, quando a massa de ar quente do centro do país se encontra com a massa úmida do Golfo do México, no chamado Corredor dos Tornados. Que essas condições ideais dão vida a estas tenebrosas criaturas. Em termos mais técnicos, os tornados são o resultado da instabilidade atmosférica, quando ventos de diferentes altitudes e padrões se chocam, formando um vórtex horizontal que desemboca num violento giro de nuvens verticais. Os Estados Unidos hospedam 3/4 de todos os tornados anualmente, mas países como Bangladesh, vizinho à Índia, e o norte da Argentina também são lugares ideais para este tipo de formação. No Brasil, estima-se haver entre 10 a 20 tornados todos os anos, principalmente na região sul do país. Estar no caminho de um deles pode significar uma sentença de morte anunciada. A maior velocidade já registrada dentro de um tornado foi de assombrosos 484 km/h nos arredores da cidade de Oklahoma, nos Estados Unidos, no dia 3 de maio de 1999, que durou mais de 80 minutos. Já o mais persistente de todos aconteceu em 1925, no chamado Tornado Triestadual, que viajou 352 quilômetros pelos estados de Missouri, Illinois e Indiana, nos Estados Unidos, criando uma devastação de 424 km² nas mais de 3 horas de sua existência. Também nos Estados Unidos, observou-se o maior tornado da história em maio de 2013. Foi em Oklahoma que a população de Orreno viu o gigantesco tubo de vento de mais de 4 quilômetros de largura passar frente a seus olhos. Esse monstro de 2013 fez parte de um gigantesco sistema meteorológico que se transformou em múltiplos tornados ao longo de vários dias na região. Ainda assim, nenhum ano foi tão brutal quanto o ano de 2011, quando 355 tornados foram reportados em apenas 4 dias nos Estados Unidos, sendo 207 deles em apenas um dia, no fatídico 27 de abril de 2011. A ciência moderna vem ajudando cada vez mais a melhorar a previsão de formação de um tornado, mas quando as sirenes tocam, ainda resta pouco tempo para a população achar um refúgio seguro. Às vezes, simplesmente não dá tempo. Abaixo, conheça a incrível história de 7 sobreviventes de tornados. 1. Oklahoma, Estados Unidos, 1999. A Leia Crago ficou conhecida como a bebê enlamaçada, após ter sido encontrada nos destroços de um gigantesco tornado F5, o maior da escala Fujita, que vai de 1 a 5, no pequeno vilarejo de Moore, em Oklahoma. A tempestade, cujos ventos registraram o maior recorde de velocidade da história até hoje, separou a pequena bebê de 11 meses dos braços da mãe. Mas por sorte do destino, ela acabou sendo encontrada com vida pelo delegado Robert Jolley. 2. Missouri, Estados Unidos, 2006. Matt Suter estava com a avó no trailer em que viviam quando, de repente, foi sugado por um tornado a mais de 240 km/h e arremessado ao outro lado do descampado. Embora este tornado registrou apenas 2 pontos na escala Fujita, ele foi forte o suficiente para causar uma devastação pesada. Enquanto a avó buscava um bom esconderijo na cozinha, o garoto de 19 anos tentava fechar as janelas a tempo. Mas antes que pudesse perceber, o tornado arrasou com uma parte das paredes e acabou sugando o garoto para fora, em direção aos céus. Matt foi levado junto com os destroços da sua antiga casa e ejetado a uma altitude na qual não conseguia mais respirar. Perdeu o fôlego e a consciência antes de ser arremessado a 400 metros de distância de onde havia decolado. Para sua sorte, ele acabou saindo dessa história com apenas alguns arranhões e machucados superficiais. 3. Bachiria, Rússia, 2014. Um homem russo teve muita sorte ao escapar vivo de um tornado, quando a tempestade passou literalmente sobre o carro em que estava dirigindo ao sair de casa. Ao dar a marcha ré na garagem, o homem observou que objetos voavam por todos os lados e um tornado passava logo ali.
Na tentativa fracassada de retornar à casa, ele observou em primeira mão a sua garagem sendo destruída frente a seus olhos. 4. Nova Gales do Sul, Austrália, 2013. Num belo dia, o australiano Gavin Orson acabou realizando um voo inusitado com seu caminhão após um tornado assolar a sua fazenda. Ele observou um tornado de 250 km/h arrastar a casa dele, antes de se enfiar debaixo do porta-luvas em busca de proteção. O caminhão acabou voando em direção a um poste, e Gavin sobreviveu incrédulo, chocado com o acontecimento. 5. Louisiana, Estados Unidos, 2016. A entregadora norte-americana Kira Johnson tentou buscar um refúgio numa loja antes que um tornado a atingisse, mas por azar ou sorte, a loja estava fechada, e ela se viu forçada a se esconder atrás de uma máquina de bebidas. O tornado atingiu a construção e destruiu a loja inteira, mas a mulher escapou miraculosamente da ventania, sem ferimentos graves. 6. Wyoming, Estados Unidos, 2018. Histórias de animais sendo levados pelo vento é algo comum, e de certa maneira, acabaram virando lendas urbanas. Fato é que, desta vez, uma câmera registrou o ocorrido, transformando lenda em realidade. Em 1895, um porco foi levado por um tornado e encontrado horas depois, em 1954. Um cachorro foi tragado por uma ventania e caminhou de volta a casa após 4 horas do ocorrido. 7. Tennessee, Estados Unidos, 2008. Kison Sowell, na época um bebê de apenas 1 ano de vida, foi arremessado mais de 100 metros na cidade de Castalia Springs, nos Estados Unidos, por conta de um sistema de tempestades violento com ventos de mais de 200 km/h. Naquele dia foram registrados 69 tornados na região. O pobre garotinho machucou o rosto após cair de cara no chão, mas miraculosamente sobreviveu ao ocorrido. Hoje, o menino tem 10 anos e passa bem. Se você quer receber mais conteúdos como este, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações, assim você não perderá nenhuma curiosidade como esta.